Em outubro de 2020, militantes de extrema esquerda queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile, durante uma manifestação contra a Constituição que rege aquele país. E durante os ataques, a igreja de Assunção foi saqueada e incendiada. E enquanto desabava, os manifestantes comemoravam e gritavam palavras contra a fé cristã. Além disso, outro templo na mesma cidade teve diversas peças destruídas e roubadas. Depois, ela também foi incendiada, mas os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas causassem um estrago ainda maior. E diante de tanta destruição, uma das imagens que me deixaram mais chocado durante esses atos de vandalismo contra os templos cristãos foi a de uma pichação que dizia "Morte ao Nazareno", que claramente se referia a Jesus e às pessoas que acreditam nele. E nós sabemos que esse ato no Chile não é algo isolado, que aconteceu apenas naquele país e pronto. Cada dia mais estamos vendo a fé cristã ser atacada e perseguida, seja por lideranças políticas, por manifestantes revoltados com o sistema ou por pessoas de outras religiões. E o mais estranho disso tudo é que esse tipo de perseguição tem acontecido em um tempo onde o termo liberdade de expressão tem se tornado cada vez mais popular. E diante de tudo isso fica a pergunta: se nós vivemos em um mundo em que se diz cada dia mais livre e com cada vez menos preconceitos, por que os cristãos têm sido tão agredidos? Segundo estudos de uma organização mundial, mais de 260 milhões de cristãos são extremamente perseguidos no planeta. Além disso, a cada dia, pelo menos 8 cristãos são assassinados por declararem sua fé em Jesus. E por que tudo isso acontece? Por que templos estão sendo destruídos por minorias que acreditam que os seus direitos estão acima das outras pessoas e que cristãos estão sendo mortos por governos e religiosos extremistas? A resposta é simples, porque Jesus disse que tudo isso iria acontecer. E mais, Ele quer nos ensinar importantes lições com situações como essas que acontecem em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por isso, neste vídeo, nós iremos descobrir o que Jesus quer nos ensinar com essas perseguições. E para começar, vamos ler juntos a profecia que Jesus entregou aos seus discípulos, que está revelado em Mateus capítulo 10. Diz assim, "Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A perseguição é uma das tribulações que pode vir sobre todos nós durante a nossa caminhada cristã na Terra. Para entender o que ela significa, precisamos prestar atenção nas palavras que Jesus falou. O cristão sofre perseguições quando é maltratado com palavras ofensivas que são lançadas injustamente contra ele. Ele pode ser ofendido verbalmente, além de ser alvo de piada e de zombaria por parte dos outros. Só pelo fato de sermos cristãos, é inevitável que isso aconteça em algum momento da nossa vida. O próprio Cristo sofreu esse tipo de perseguição. Jesus, de forma injusta e cruel, foi zombado e insultado por muitos, especialmente no final da sua vida. Jesus já sabia que esse tipo de perseguição o esperava, e foi exatamente o que aconteceu com ele antes e depois de ser pendurado na cruz. Ele foi zombado pelos soldados, pelos que passavam perto da cruz, pelos líderes religiosos e pelos 2 criminosos que estavam ao seu lado. A verdade é que ninguém foi tão perseguido, insultado e zombado quanto Jesus, e nem será. Foi por isso que ele disse que todos odiarão vocês por minha causa. E tem mais, se você é um cristão verdadeiro, você também passará por tribulações nesse sentido. Também será zombado, ofendido, humilhado em algum momento. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho,
na escola ou em qualquer outro ambiente que você frequente. E outra coisa que você tem que entender é que a perseguição na vida do cristão não está relacionada apenas à violência ou às ofensas. Ela pode se expressar por meio de acusações falsas que são levantadas contra ele, assim como aconteceu com Jesus, que foi vítima de muitas mentiras criadas sobre ele. Entre elas, acusaram o Senhor de ser comilão e beberrão, e afirmaram que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu. Se você tem passado por algum tipo de perseguição, não desanime e nem perca sua fé, pois o Senhor sabe exatamente o que você está passando e Ele vai te honrar. Amém? Mas se mesmo sabendo que o Senhor não vai te abandonar, você ainda quiser evitar ser perseguido por causa do seu amor a Cristo, saiba que existe uma forma. Basta que você se amolde ao padrão deste mundo. Viva conforme a liberdade do mundo. Faça o que os outros fazem. Feche os seus olhos para o Evangelho, que denuncia o pecado e convida o pecador para o arrependimento. Pregue o que o mundo gosta de ouvir e ninguém mais vai te criticar ou te perseguir, tá bom? Mas eu te pergunto, isso vale a pena? Existe algum proveito em deixar de ser perseguido por amor a Cristo? Não, essa é uma atitude de covardia. Os covardes são aqueles que assumem o padrão deste mundo para não serem perseguidos. Eles querem Jesus, mas também querem o mundo. Mas isso, meus irmãos, é impossível. Eles querem achar a sua vida no mundo, mas na verdade eles acabam a perdendo com essa atitude. Pois em Apocalipse capítulo 21, nos diz claramente que não existe lugar no céu para os covardes. Mas por outro lado, Jesus também nos dá uma promessa que está em Mateus capítulo 5. Olha o que ele disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você é chamado por Cristo a ser perseguido por amor a Ele. Se você quer ser fiel a Deus, você será perseguido. Por isso, não evite a perseguição, mas esteja disposto a sofrê-la quando ela vier. E sabe o que Jesus disse aos seus discípulos diante da perseguição por sua causa? Alegrem-se e regozijem-se. Mas talvez você esteja se perguntando, será que Jesus está pedindo para que a gente fique sorrindo no meio do sofrimento? Não é isso. O que Jesus está nos sugerindo é que nós não fiquemos desesperados diante da perseguição, mas que nós tenhamos a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa e que devemos nos alegrar por isso, porque isso resultará em muitas bênçãos para nós. No livro de Atos, no capítulo 5, vemos que os apóstolos, mesmo depois de terem sido presos e espancados pelos líderes religiosos, eles deixaram o sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Já o capítulo 16 nos mostra que a alegria de Paulo e Silas era tão grande na perseguição que eles cantavam louvores a Deus na prisão. Então, como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo? É que Deus dá força aos seus servos em tempos de perseguição. A alegria do cristão nesses momentos difíceis é resultado do agir do Espírito Santo que neles habita. Então isso significa que nós devemos buscar a perseguição? Não, de forma alguma. Mas Deus sabe que nós estamos sujeitos a sofrê-la e por isso seremos considerados bem-aventurados se isso acontecer. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se surpreenda com o que está acontecendo pelo mundo. Não fique espantado quando eles queimarem um templo ou denegrirem a imagem de Jesus em algum seriado de TV, durante um desfile de escola de samba ou em alguma manifestação. Também não se assuste quando você souber que mais um grupo de cristãos foi assassinado em algum país da África ou da Ásia. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer, inclusive comigo e com você. Então fique firme, porque você não caminha sozinho. Amém? Olá, meu nome é Fábio Volante e sou candidato a vereador pela cidade de São Paulo, número 28200. Vocês olhando esse vídeo e observando, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isto. Qual que é o único candidato a prefeito de todos esses que estão aí que é perseguido? Qual todos esses candidatos a prefeito pela cidade de São Paulo
que não vai a debate porque não é convidado, que ficam falsificando os seus dados em pesquisa. Qual é esse candidato que tem a bandeira completamente conservadora, 100% conservadora e 100% de direita? Não tem como. A gente tem que entender de uma vez por todas que isso é muito sério. O único candidato realmente de direita conservadora é Levi Fidelis. Se você não vai eleger Levi Fidelis, então você vai devolver São Paulo para a esquerda. E a esquerda vai se perpetuar mais e mais vezes. Esse tipo de cena nós vamos acabar encontrando aqui na cidade de São Paulo. E isso será um horror. A esquerda não tem um compromisso com a sociedade. Eles não querem ter, eles querem mandar, eles querem comandar. Eles não têm um compromisso com o teu direito. Eu quero ser católico, eu quero escolher as minhas coisas, eu quero ser conservador, eu quero trabalhar para mim, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ter os meus direitos. Mas é desta forma? É assim que se escolhe os direitos? Então eu destruo a religião do outro para impor a minha religião. Ou não, nem ter religião. Então não tem que ter religião, vamos destruir todas as religiões. Todo mundo sabe que o maior papel, o maior objetivo da esquerda é destruir. Fazer destruições por todos os lados. Destruir a família, tirar os direitos de propriedade, destruir todas as pilastras que mantêm uma sociedade. Então, se você está arrumando algum motivo, não vote em Arthur Duval porque ele é um ateu. Como você, como conservador de direita, vai votar naquele liberal que diz respeito à defesa do aborto? Como você, como conservador, vai votar em Russomano, Bruno Covas? Não faz o menor sentido. Eu acho que já está na hora de todos nós conscientizarmos. Esses mesmos que elegeram, da cidade de São Paulo, todos os eleitores que elegeram o nosso presidente Bolsonaro, está na hora de eleger Levi Fidelis para a prefeitura de São Paulo. Caso contrário, nós vamos ver uma desgraça e manter todo esse desserviço que veio sendo feito. Não só pelo Bruno Covas, como esse aliado maldito que é o Dória como governador, que foi uma lástima. Eu peço a todos vocês que reflitam muito bem e que não deixem o avanço da esquerda. Meu nome é Fábio Volante, candidato a vereador 28200 e para a prefeitura 28, Levi Fidelis.